Será que 2026 já foi escrito por cartunistas antes mesmo de acontecer? Por décadas, o mundo riu das piadas de Os Simpsons, até que elas começaram a virar manchetes reais, desde a eleição de Donald Trump até a chegada de uma pandemia global. Mas o que está vindo agora é diferente. Enquanto muitos acham que as coincidências pararam, as previsões para 2026 são as mais sombrias de toda a história da série. Estamos falando de inteligência artificial decidindo quem vive e quem morre, o fim definitivo do dinheiro físico e um cenário de terceira guerra mundial que parece estar saindo da tela direto para os jornais de hoje. E aqui vai a pergunta que está dividindo a internet e que eu quero que você responda agora nos comentários. Você acredita que os produtores da série têm acesso a informações privilegiadas de elites globais? Ou será que o destino da humanidade é tão previsível que um desenho animado consegue zombar dele com décadas de antecedência? Fique até o final, porque o que a série mostrou sobre o destino de um dos maiores líderes de cartéis do mundo em 2026 vai te deixar sem dormir. Vamos direto para o que está por vir. Funcionários robô. Há um episódio dos Simpsons em que o Sr. Burns demite quase todos os funcionários da usina nuclear e os substitui por robôs. A princípio, os robôs parecem mais inteligentes, mais baratos e mais leais. Então eles se voltam contra ele, e os mesmos trabalhadores que ele dispensou têm que salvar o dia. Essa história do episódio Them Robot é uma pista arrepiante sobre o mundo real. Atualmente, a inteligência artificial não é apenas uma ideia de desenho animado. Ela está escrevendo redações escolares, elaborando relatórios de escritório, conversando em chats de atendimento ao cliente e até mesmo ajudando médicos a analisar exames. Um chatbot que gera textos. Chama-se ChatGPT. Um importante estudo divulgado no ano passado alertou que a IA e as máquinas podem eliminar dezenas de milhões de empregos nos Estados Unidos nos próximos 10 anos, tanto em trabalhos de escritório quanto em trabalhos manuais. Isso lembra muito Springfield, onde os humanos são repentinamente informados de que não são mais necessários. Esses são robôs. Você os treinará e eles os substituirão. Em 2026, muitas pessoas podem não ser substituídas diretamente, mas podem sentir algo ainda mais estranho. Eles podem ter a sensação de que um sistema oculto está acima deles, decidindo silenciosamente o que acontece em suas vidas. Ferramentas de IA já estão ajudando chefes a escolher quem é contratado, quem é promovido e quem é demitido. Bancos testam sistemas de IA para avaliar quem recebe um empréstimo. Hospitais e clínicas usam softwares inteligentes para identificar quais pacientes são de alto risco e quais podem esperar. O perigo não é apenas a perda de empregos, mas também a perda de controle. Quando um chefe toma uma decisão ruim, pelo menos você sabe quem foi. Quando uma máquina faz isso, a resposta geralmente é: o computador diz não e não sabemos por quê. Esse é o tipo de poder silencioso sobre o qual os Simpsons alertavam, mesmo que o demonstrassem com robôs atrapalhados e piadas pastelão. A série ficou ainda mais sombria do que Them Robot. No episódio Ultra House 3000, a família se muda para uma casa inteligente, que cozinha, limpa e fala. A casa ouve tudo, aprende seus hábitos, se apaixona por Marge e depois tenta matar Homer e tomar o lugar dele. Um assistente prestativo que acaba tentando controlar toda a família. Esse é o mesmo medo que muitas pessoas sentem hoje em relação à IA em seus celulares, câmeras e dispositivos inteligentes. E aí vem a guerra. Na vida real, a linha que separa humanos e máquinas no campo de batalha já está se tornando tênue. Relatos da Ucrânia indicam que drones de longo alcance guiados por inteligência artificial conseguem encontrar e atingir alvos com pouquíssima intervenção humana. Outros relatos apontam que sistemas de IA selecionaram alvos para ataques aéreos em locais como a Síria e o Iêmen e ajudaram a identificar dezenas de milhares de pessoas como supostos combatentes em Gaza. Uma nova votação das Nações Unidas no final de 2024 mostrou que a maioria dos países está preocupada com robôs assassinos e deseja novas regras, enquanto alguns poucos estados poderosos ainda insistem em avançar. Líderes continuam realizando grandes reuniões para discutir a segurança da IA, como a primeira cúpula global na Inglaterra, em Bletchley Park, onde muitos países assinaram uma declaração afirmando que essa tecnologia precisa ser controlada. Os Simpsons mostraram robôs assumindo uma usina elétrica. Em 2026, eles podem estar tomando decisões
decisões sobre sua saúde, seu dinheiro e sua liberdade, sem nenhum ser humano presente. Catástrofes climáticas. O Bart, certa vez, retirou um estranho peixe de 3 olhos do rio sujo ao lado da usina nuclear em Springfield. A cidade o chamou de Blink e riu, mas a mensagem era clara. A água estava tão poluída que até os peixes estavam mudando, e o rico chefe da usina se importava mais com a própria imagem do que com os danos que via. Anos depois, surgiu a história, chamada Furacão Nettie. Uma tempestade violenta atingiu Springfield, devastou a cidade e, de alguma forma, deixou a maioria das casas de pé, enquanto Ned Flanders perdeu quase tudo. Uma tempestade inesperada escolheu uma família e arruinou sua vida em uma única noite. Foi retratada como uma comédia de humor negro, mas agora se parece muito com a vida real. Aqui, o calor não é mais brincadeira. Quando o ar fica mais quente, os desastres se tornam mais graves. O sistema terrestre retém mais calor proveniente do Sol do que libera de volta para o espaço. Portanto, trata-se de um desequilíbrio enorme. Uma análise dos eventos climáticos ocorridos em 2023 contabilizou cerca de 240 grandes tempestades, inundações e outros desastres climáticos em todo o mundo. Nesse mesmo ano, pelo menos 12 mil pessoas morreram em desastres relacionados ao clima. Muitas outras perderam suas casas e seus empregos e passaram fome, enquanto plantações e cidades eram devastadas ou queimadas. O impacto é muito evidente também nos países ricos. Nos Estados Unidos, o Escritório Nacional do Clima contabilizou 28 grandes desastres climáticos no ano de 2023, cada um causando prejuízos de pelo menos $1 bilhão. No ano seguinte, 2024, houve mais de 20 desastres com prejuízos bilionários. Secas prolongadas, incêndios de grandes proporções, granizo gigante e inundações de fluxo lento agora são comuns em quase todas as estações do ano em algum lugar do mapa. E então vem o desastre silencioso, o seguro. Devido aos constantes incêndios, inundações e tempestades, algumas grandes seguradoras residenciais começaram a se retirar de áreas de risco como partes da Califórnia e da Flórida. Diversas das maiores seguradoras da Califórnia deixaram de aceitar novos clientes ou reduziram drasticamente a cobertura, alegando que o risco agora é muito alto. Na Flórida, longas fileiras de casas se alinham em zonas onde as tempestades estão ficando mais fortes e o nível do mar está subindo, enquanto os custos para segurar essas casas continuam aumentando. Pandemias e riscos biológicos. Em uma história antiga, uma gripe estranha atinge Springfield. Ela vem de Osaka, no Japão, escondida dentro de caixas de espremedores de frutas novos e brilhantes. As pessoas começam a tossir, a cidade inteira adoece e as ruas viram um caos. Esse episódio é chamado de Margin Chains, e os fãs agora o consideram a história da gripe de Osaka. A forma como ela se espalha é muito simples. Um operário em uma fábrica distante tosse em uma caixa. A caixa é enviada por navio e semanas depois o vírus chega a todas as casas de Springfield. Nenhum aviso, nenhuma fronteira pode impedi-lo. Em uma cena, a multidão implora ao médico por uma cura rápida. Ele lhes diz que levará tempo, mas eles se recusam a esperar. Eles destroem uma caixa que pensam conter remédios e, em vez disso, liberam um enxame de abelhas assassinas na cidade. Essa mistura de pânico, falsa esperança e más escolhas parecia uma piada no início dos anos 90. A situação parecia bem menos engraçada durante os anos da Covid-19, quando um vírus se espalhava de cidade em cidade em aviões e navios e as pessoas se agarravam a qualquer cura milagrosa que alguém publicasse online. Os especialistas em saúde tiveram que combater notícias falsas, medicamentos falsificados e protestos, não apenas o próprio vírus. Em 2026, o perigo ainda persiste. Só em 2024, um relatório das Nações Unidas contabilizou pelo menos 17 surtos de doenças muito perigosas, incluindo Marburg, varíola aviária e novas formas de gripe aviária. Um conselho global que monitora essas ameaças alertou que o risco de novas pandemias está aumentando, impulsionado por fatores como mudanças climáticas, guerras, cidades superlotadas e viagens rápidas. A mensagem deles foi direta: o mundo ainda não está preparado
preparado para a próxima grande crise. Uma das linhas de frente mais assustadoras no momento é a gripe aviária, o vírus H5N1. Antes, o vírus matava principalmente aves. Agora está sendo detectado em muitos outros animais. Um estudo realizado em 2025 encontrou quase 1.500 casos desse vírus em mamíferos selvagens e de criação, abrangendo mais de 40 espécies, de leões marinhos a raposas. No final de 2025, o vírus chegou até mesmo a focas em uma ilha remota perto da Antártida, e no início de 2026 já havia atingido os pinguins daquela região também. Quando um vírus chega ao lugar mais remoto da Terra, nenhum lugar está a salvo. Até o momento, a Organização Mundial da Saúde e seus parceiros afirmam que o risco da gripe aviária para a maioria das pessoas ainda é baixo. Os casos em humanos são raros e não há indícios claros de fácil transmissão de pessoa a pessoa. No entanto, eles também ressaltam que o vírus está sofrendo mutações e que trabalhadores que lidam com aves e animais doentes enfrentam um risco maior. A gripe aviária não é a única preocupação. No Brasil, cientistas recentemente descobriram um novo coronavírus de morcego muito semelhante ao vírus causador da MERS, uma doença pulmonar que mata cerca de 1/3 das pessoas infectadas. Testes preliminares sugerem que esse novo vírus de morcego pode ser capaz de usar a mesma via de acesso às células humanas. Esse é um sinal de alerta que os pesquisadores estão levando muito a sério. Por conta disso, a Organização Mundial da Saúde atualizou sua lista de famílias de vírus de alto risco em 2024. Eles também mantiveram um espaço reservado nessa lista com um nome simples: Doença X. Esse nome representa um vírus futuro que ainda não conhecemos, um vírus que pode se espalhar rapidamente e causar grandes danos. Conflito global. Os Simpsons fazem piadas sombrias sobre a Segunda Guerra Mundial desde os seus primórdios. Em um pequeno trecho dos anos 80, Homer acorda a família inteira na meia da noite gritando que a Terceira Guerra Mundial começou e os arrasta para um abrigo antinuclear para testar o quão preparados eles estão. É barulhento, bobo e ao mesmo tempo muito próximo do medo que as pessoas sentiam durante o antigo impasse nuclear. Anos mais tarde, há a história chamada Simpson Tide. Homer se alista na marinha e acaba em um submarino nuclear. Durante um exercício, ele acidentalmente dispara o capitão fora de um tubo de torpedo e leva o submarino para águas russas. Na TV, um oficial russo afirma com orgulho que a União Soviética nunca caiu de verdade. O muro de Berlim se ergue do chão, soldados desfilam pelas ruas e até Lenin sai do seu túmulo. O mundo está a um passo de um conflito nuclear, até que a marinha recue. Em outra cena, um falso filme de governo revela um plano chamado Plano Secreto de Defesa Nuclear dos Estados Unidos. A imagem mostra Springfield marcada como uma área fácil de ataques nucleares. Se uma guerra estourar, as nações amigas primeiro lançarão seus mísseis sobre a cidade apenas para verificar se a mira está correta. É uma piada rápida, mas a mensagem é incisiva. Quando as grandes potências entram em guerra, os lugares pequenos são os primeiros a arder. Agora, observe o mapa do mundo real no ano de 2026. Na Europa, uma guerra em larga escala assola a Ucrânia há 4 anos. Organizações humanitárias e centros de estudo afirmam que o número total de soldados mortos e feridos em ambos os lados pode já estar entre 1.800.000 e 2 milhões. Equipes da ONU dizem que só no ano de 2025, pelo menos 2.500 pessoas civis foram mortas na Ucrânia e mais de 12.000 ficaram feridas, um aumento significativo em comparação com os 2 anos anteriores. Milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, seja dentro da Ucrânia ou para outros países, e ainda não há uma perspectiva clara de fim para essa situação. Enquanto essa guerra se arrasta, muitos outros lugares estão se aquecendo. Ao redor de Taiwan, forças chinesas têm realizado exercícios navais e aéreos cada vez maiores. Os exercícios Missão Justiça 2025 parecem um ensaio completo para um bloqueio, com navios de guerra e aviões circulando a ilha e ensaiando como cortar seus principais portos. No mar da China Meridional, navios chineses e filipinos continuam a se enfrentar em torno de recifes e pequenas ilhas com canhões de água, bloqueando rotas e quase colisões entre embarcações da Guarda Costeira e da Marinha.
marinha. No Oriente Médio, uma guerra curta, porém intensa, entre Israel e Irã, em meados de 2025, abalou a região e deixou apenas uma breve pausa nos combates. A Guerra de Gaza e os ataques de grupos armados ligados ao Irã já envolveram o Líbano, o Iêmen, o Iraque e a Síria. No início de 2026, os Estados Unidos retiraram parte de sua equipe na embaixada no Líbano e alertaram que qualquer confronto direto com o Irã poderia desencadear um conflito muito maior em toda a região. Ao mesmo tempo, o mundo está investindo mais dinheiro em armas do que nunca. Um importante estudo de Estocolmo afirma que os gastos militares globais atingiram cerca de 2,7 trilhões de dólares em 2024. Esse foi o 10º ano consecutivo de crescimento e o salto mais forte desde o fim da Guerra Fria, com grandes aumentos na Europa e no Oriente Médio. Criptografia. Há um episódio dos Simpsons em que o professor Frank se cansa de ser um nerd solitário e decide dar um jeito na vida com matemática. Ele cria sua própria moeda digital, a Frank Coin, e em pouco tempo se torna o homem mais rico de Springfield. O Sr. Burns, o rei do dinheiro vivo à moda antiga, de repente enfrenta a concorrência de uma linha de código. Nesse mesmo episódio, o ator Jim Parsons aparece em um clipe animado para explicar como essas moedas funcionam e chega a chamá-las de dinheiro do futuro. Na época, pareceu uma lição divertida. Agora, em 2026, parece mais um aviso colado em nossas carteiras. O espetáculo não parou por aí. Em uma temporada posterior, um falso painel de ações aparece na tela com o preço do Bitcoin disparando para o infinito, enquanto outros preços oscilam violentamente. Era uma piada sobre negociações desenfreadas, mas capturou perfeitamente a sensação dos anos de boom e colapso das criptomoedas, quando pessoas ao redor do mundo viram moedas digitais ganharem e destruírem suas economias em poucos meses. Enquanto Springfield brinca com a Frank Coin, o mundo real corre a passos largos rumo a um dinheiro que não se pode segurar. Um importante estudo sobre pagamentos prevê que por volta de meados desta década, cerca de 60% da população mundial deverá usar algum tipo de carteira digital em seus celulares. Outro relatório constatou que no último ano, cerca de 9 em cada 10 adultos nos Estados Unidos e na Europa usaram alguma forma de pagamento digital, seja em um aplicativo, em um site ou aproximando o celular em uma loja. O montante total de dinheiro movimentado por meio de pagamentos digitais é agora enorme. Uma nova pesquisa indica que as pessoas gastaram cerca de 50 trilhões de dólares por meio de métodos digitais em 2024, e esse número pode chegar a cerca de 70 trilhões de dólares até 2029. Só na Índia, um sistema telefônico simples, o UPI, processa quase metade de todos os pagamentos em tempo real do planeta. Ao mesmo tempo, o dinheiro em espécie está diminuindo silenciosamente. No Reino Unido, o dinheiro em espécie caiu para cerca de 9% de todos os pagamentos em 2024, a primeira vez que ficou abaixo de 10%. Muitas pessoas passam o dia todo usando cartões ou celulares e podem ficar semanas sem tocar em uma única nota de papel. Os governos perceberam essa mudança e não querem perder o controle. A China está realizando o maior teste mundial de moeda digital de um banco central, o Yuan Digital. No final de 2025, o sistema havia processado mais de 3,5 bilhões de pagamentos, totalizando mais de 2 trilhões de dólares. Embora isso ainda represente uma pequena parcela em comparação com aplicativos privados como WeChat Pay e Alipay. A Europa está avançando com seu próprio euro digital, com o Banco Central Europeu passando da fase de estudos para de implementação e planejamento de testes com bancos antes do final desta década. Nem todos os planos de dinheiro digital de cada país estão funcionando. A e-Naira da Nigéria, um dos primeiros projetos desse tipo na África, ainda representa menos de 1% de todo o dinheiro em circulação, mesmo depois de vários anos. Muitas pessoas simplesmente não confiavam nela e protestaram quando o dinheiro em espécie no país se tornou difícil de encontrar. Instabilidade política.
Em uma história futura, a série avança para um mundo adulto onde Lisa é presidente. Quando essa frase foi ao ar pela primeira vez, no ano 2000, soou como um completo absurdo. Uma estrela extravagante do ramo imobiliário e magnata da TV governando o país parecia uma piada de mau gosto, nada mais. Então, a vida real nos alcançou. Donald Trump venceu a eleição presidencial em 2016. Trechos antigos desse mesmo episódio, Bart para o Futuro, começaram a se espalhar como fogo em palha seca. O autor afirmou posteriormente que a piada sobre Trump era uma advertência, um sinal de que o país estava saindo dos trilhos, e não a realização de um sonho. Mas a história não terminou aí. Em 2024, Trump voltou à corrida presidencial e venceu novamente, depois que Joe Biden desistiu e Kamala Harris assumiu a chapa, mas perdeu. Aquela mesma cena antiga da presidente Lisa limpando a bagunça que Trump fez viralizou novamente. Até o terno roxo que Harris usou em sua posse como vice-presidente já havia aparecido anos antes em Lisa, naquele episódio de Future, com direito a pérolas. A série também relacionou a política ao caos nas ruas. Quando multidões reais invadiram o Capitólio dos Estados Unidos no início de 2021, tentando impedir a contagem de votos, fãs correram para a internet para compartilhar imagens de episódios antigos que mostravam o Capitólio em chamas e multidões do lado de fora. Algumas dessas imagens foram editadas ou tiradas de contexto, mas o clima era o mesmo. Por anos, o desenho animado tratou multidões enfurecidas, líderes descontrolados e regras quebradas como partes normais da vida pública. Fora das cores vibrantes de Springfield, o cenário não tem nada de engraçado. Grupos que monitoram a Freedom afirmam que o mundo está em declínio há muito tempo. Em 2024, um importante estudo constatou que os índices de direitos básicos pioraram em 60 países e melhoraram em apenas 34. Aquele ano marcou o 19º ano consecutivo em que mais países regrediram do que avançaram, e esses retrocessos afetaram mais de 40% da população mundial. Outro relatório de 2025 analisou quase todos os países do mundo e constatou que 94 deles haviam regredido em pelo menos um aspecto fundamental da democracia nos últimos 5 anos. Esses aspectos incluíam eleições justas, igualdade perante a lei, liberdade de expressão e liberdade de imprensa. O mesmo relatório afirmou que a liberdade de imprensa caiu para seu nível mais baixo desde meados da década de 1970. Quando as notícias se tornam mais brandas e os líderes enfrentam menos pressão, fica muito mais fácil para eles distorcerem as regras, permanecerem no poder por mais tempo e punirem os críticos. E as pessoas não estão aceitando isso passivamente. Um sistema de monitoramento de protestos, conduzido por um grande grupo de pesquisa, contabilizou mais de 160 grandes protestos antigovernamentais somente no ano de 2024, muitos deles motivados pela indignação com eleições, decisões judiciais ou alegações de fraude eleitoral. Ao mesmo tempo, grandes relatórios de risco utilizados por líderes do setor de seguros e empresarial agora listam golpes de Estado, agitação social e violência política nas ruas como ameaças crescentes. Diversos países, especialmente em partes da África, têm presenciado repetidas tomadas de poder militares desde o início da década de 2020, cada uma delas adiando eleições regulares e deixando a população presa sob o domínio de homens armados em vez dos líderes que escolheram. Em 2026, o mapa mundi começa a se parecer muito com Springfield em um de seus dias ruins. Líderes brigam, a confiança cai e multidões tomam as ruas porque não acreditam mais na justiça do jogo. Disney. Há uma piada rápida em um episódio dos Simpsons que quase parece descartável. A câmera mostra o portão principal do Fox Movie Studio e a placa diz 20th Century Fox, uma divisão da Walt Disney Co. A cena foi ao ar no final da década de 1990, como uma pequena alfinetada nas grandes empresas de mídia que estavam competindo entre si. Anos depois, essa piada se tornou realidade. Em 2019, a Disney concluiu um negócio gigantesco, avaliado em mais de 71 bilhões de dólares para comprar a maior parte da 20th Century Fox, incluindo o estúdio de cinema, o estúdio de televisão, a National Geographic
Geographic, a FX e uma grande participação no Hulu. Essa aquisição fez algo surpreendente. Colocou os Simpsons sob o guarda-chuva da Disney, juntamente com a Marvel, Star Wars, Pixar e uma longa lista de outros grandes nomes. Uma piada de desenho animado sobre a Disney ser dona da Fox se transformou em um mapa do mundo real, onde uma única empresa detém quase todas as grandes franquias com as quais as pessoas cresceram. Comentaristas da época disseram que esse acordo daria à Disney um acervo de conteúdos sem precedentes e a ajudaria a entrar de vez no streaming online, em vez de depender da receita da TV a cabo. Enquanto isso acontecia no topo da hierarquia, algo mais estava mudando nas salas de estar das pessoas. Cada vez mais famílias simplesmente deixaram de pagar pela TV a cabo. Nos Estados Unidos, o número de residências que cancelaram o serviço mais que dobrou em poucos anos, passando de cerca de 37 milhões em 2018 para uma projeção de 77 milhões em 2025. No mesmo período, o número de residências com TV a cabo tradicional caiu de cerca de 90 milhões para aproximadamente 69 milhões. Em meados desta década, o streaming deixou de ser um mero complemento. Uma pesquisa realizada em 2025 revelou que cerca de 83% dos adultos nos Estados Unidos utilizam serviços de streaming como Netflix e Prime Video, enquanto apenas cerca de 36% ainda pagam por TV a cabo ou via satélite em casa. O antigo modelo de zapear pelos canais em horários pré-definidos está sendo gradualmente substituído por aplicativos e programas sob demanda que as pessoas assistem quando quiserem. A Disney mergulhou de cabeça nesse novo mundo. Após o acordo com a Fox, assumiu o controle total do Hulu, comprando o último terço das ações da Comcast num negócio que avaliou o Hulu em mais de 27 bilhões de dólares. Juntos, Disney Plus e Hulu alcançam agora bem mais de 180 milhões de contas, e a Disney começou a falar sobre um aplicativo único que reunirá Disney Plus, Hulu e transmissões esportivas ao vivo da ESPN em um só lugar. Enquanto isso, a TV tradicional tenta sobreviver fazendo parcerias com os mesmos serviços de streaming que a levaram à ruína. Grandes empresas de TV a cabo, como Charter e Comcast, agora oferecem pacotes com Disney Plus, Hulu e outros aplicativos, além dos canais tradicionais, tudo na mesma fatura. Elas não estão mais lutando contra o streaming. Depois de tudo o que vimos hoje, desde robôs substituindo trabalhadores em Springfield, até o controle invisível da inteligência artificial sobre nossas finanças e saúde em 2026, uma pergunta permanece no ar. Até onde vai a ficção e onde começa o nosso novo normal? As evidências que mostramos, como a incrível semelhança entre o voo espacial de Richard Branson e a cena de 20 anos atrás, ou o aviso sobre a crise orçamentária de Trump que parecia impossível no ano 2000, sugerem que talvez o futuro não seja tão imprevisível assim. Estamos vivendo em um mundo onde o dinheiro físico está sumindo, as tensões globais atingem níveis recordes e até as doenças parecem seguir um roteiro que já vimos na TV. Mas eu quero saber a sua opinião sincera. Será que 2026 será o ano em que a humanidade finalmente perde o controle para as máquinas e sistemas que ela mesma criou, como o Sr. Burns na usina nuclear? Comenta aqui embaixo. Eu acredito ou é apenas coincidência. Eu leio e respondo os melhores comentários. Se você gosta de desvendar esses mistérios e quer estar sempre um passo à frente do que está por vir, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos alertas, deixar o seu like se este vídeo te fez pensar, compartilhar com aquele amigo que ainda acha que desenhos animados são só para crianças. Obrigado por assistir até aqui. Agora, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo na tela para continuar explorando as histórias mais inacreditáveis do planeta. A gente se vê no próximo vídeo.